Valete do meu mundão, tudo bem com vocês? Feliz 2024, tudo de bom, que o Senhor te abençoe muito, 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 Valete. Seja bem-vindo a mais um episódio do Dival, apresentado por mim, isso mesmo, Valéria Viegas. Se você ainda não me conhece, gente, tô fazendo o quê? Vai lá, me segue nas redes sociais e acompanhe lá minha vida, os aprendizados que eu tenho feito por esse mundão fora. E esse canal aqui é para compartilhar justamente isso com você. Cada nova etapa da minha vida eu vou compartilhando, vou falando o que eu vou aprendendo, vou mostrando lugares. É uma coisa muito, muito louca aqui do mundo valeriano. Então, se você é novo por aqui, né, inscreva-se no canal. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu curtir e compartilhe também com os seus amigos. Hoje, o tema é o seguinte: eu vou falar 12 lições que 2023 deixaram marcadas na minha vida. E esse ano de 2023 foi com certeza um dos melhores anos da minha vida, gente. Foi incrível, foi o melhor ano, na verdade, da minha vida. E 2024 tá entrando com tudo também, vai ser o melhor ainda do que 2023 foi e assim por diante, né? Porque a gente tem que estar sempre falando que hoje é o melhor, né? Hoje sempre foi, vai ser sempre melhor do que ontem, amanhã é melhor que hoje, e assim, né, gente? Ai, que energia, eu tô assim, tô essa vibe de alegria, de paz e de amor. Então vamos lá, né? Vamos à obra. Primeira lição número 1, tá? Deus é fiel em cumprir as suas promessas. O que acontece? Que Deus é fiel em cumprir as suas promessas, eu sempre soube, só que eu nunca estive tão dentro das promessas como agora. Eu tô vivendo coisas que eu vivi quando eu era criança, assim, que eu recebi quando eu era criança, palavras de que eu ia ser uma pregadora, de que ia falar do amor de Deus. Ainda não tô pregando no púlpito ainda, né? Vai que eu, quando me der o microfone, tô lá. Mas assim, já tenho levado palavras para pequenos grupos de mulheres, no ministério que Deus me confiou a liderança, em outras situações também. Então tem sido um privilégio, tem sido muito bom poder ser instrumento nas mãos de Deus, e esse canal é para isso também. E principalmente, né? Então, assim, coisas que me falaram, eu fui apresentado no templo quando eu era bebê, então eu recebi profecias. Todas as vezes que um bebê é apresentado ali na Mar de Cristo, eu fico muito feliz e eu falo um monte de coisa boa, eu começo a falar bênçãos para aquelas. E eu fico pensando assim, eu volto para aquele momento, eu falo assim, o que será que falaram no momento que eu tava ali também sendo apresentada? Então, tudo isso, eu tenho certeza que são promessas que eu tô vivendo hoje em dia, fora de muitas outras que chegavam e falavam assim, que eu ia falar do amor de Deus, que eu ia tocar corações com o meu testemunho, que eu ia ser um agente de transformação de vida para muitas pessoas, que eu ia estar à frente, que eu tenho espírito de liderança, que Deus ia me colocar em lugares assim, que... então, assim, muita coisa do que eu tô vivendo hoje em dia, que eu vivi em 2023, foram resultados de promessas que eu vivi e que mostram a fidelidade de Deus na minha vida. E assim como ele é na minha vida, ele é na sua também. Basta você crer. Lição número 2. Obedecer a Deus é o melhor caminho para alcançar os resultados certos. Então, a obediência foi algo que tá sendo trabalhado em mim, né? Eu já melhorei bastante e isso se deu muito, acho que um espírito de rebeldia se dava muito em mim por causa da minha infância, desregrado, sem pai, sem mãe, e assim, muitas coisas aconteceram que eu acabei assim sendo, parece um banda voou, né? Uma pessoa que não conseguia ter submissão a autoridades, a N coisas. Então, assim, é algo que Deus trabalhou em mim até o momento que eu falei assim, eu vou obedecer a Deus. E é basicamente o que eu venho fazendo. Eu obedeço a Deus. E quando Deus me mostra alguém que tem a liderança debaixo da mão dele, debaixo dentro dos princípios dele, das coisas que eu sou capaz de obedecer, porque eu vejo o poder de Deus na vida daquela pessoa. Então, assim, tudo que Deus me fala diretamente que é certo, que é correto, eu procuro obedecer, porque eu já fui uma filha muito desobediente a Deus, daí me falar faz isso, faz aquilo, e eu ir para caminhos totalmente ao contrário e acabar me dando mal realmente. Então, assim, eu sei que o resultado não é legal quando a gente desobedece a Deus, e eu procuro ao máximo obedecê-lo, porque eu sei que se ele tá falando, ele é um pai de amor e ele quer o melhor. E nada melhor do que obedecer aquele que já viu o nosso futuro, que já sabe tudo o que vai acontecer. Então, se ele tá falando, não vai por ali, fulaninha, não vai, porque ele já sabe lá na frente o que vai acontecer. Não faça isso, porque ele já tem os meios, ele já sabe tudo a respeito dos nossos momentos futuros, né? Então, obedeça, porque vale a pena obedecer. E fora que quando a gente obedece, dá um senso assim de... Ai, a gente se sente forte, se sente bem, se sente... Ai, tão bom.
Enfim. Lição número 3. Servir ao Senhor é um poderoso meio para se aproximar dele. Gente, servir a Deus é incrível, é muito bom e é prazeroso e nos aproxima tanto do Senhor. Porque pensa assim, se você ama alguém, você quer estar muito próximo dessa pessoa. Você quer fazer uma comida, você quer estar ali junto, servir aquela pessoa. Então assim, quando você ama a Deus, você quer transbordar, você não sabe assim, você quer ser o máximo parecido com Jesus. Jesus, ele era assim, ele servia as pessoas, ele estava nos meios, ele curava. Essa era a forma dele servir. Então ele estava ministrando a palavra, ele estava curando os enfermos, ele estava sempre almoçando com um, doando seu tempo para outro, aconselhando o outro, falando. Então é isso, você servir ao Senhor, você tá demonstrando de fora que isso se aproxima, você se aproxima tanto de Deus, porque você passa a entender como é o coração de Deus. E você ser cristão é isso, é como o cristão é ser mini Cristos, né? Então você é o mini Cristo ali, você passa a ter mais a semelhança de Deus e ter a mentalidade dele, ser mais parecido, estar mais próximo. Isso gera tantos frutos bons, tantos, porque quando você passa a servir alguém, você se aproxima daquela pessoa. Até os mentores falam, né? Os mentores que eu sigo, as pessoas, professores, se você já pensou um aluno quando ele fala assim, professora, deixa eu carregar, eu sou professora, né? Então assim, deixa eu carregar, deixa ele ajudar, deixa eu pagar o quadro para a senhora. Nossa, isso cria um vínculo que ali aquele aluno, de alguma forma, ele te desperta um olhar diferente. Então, um filho, ele te desperta, é claro que nós não somos salvos por obras, mas todas as obras que a gente faz para o reino, elas não ficam sem resultados, porque Deus ele não fica devendo nada. E tudo que a gente planta de bom, a gente colhe. Então, servir ao Senhor é muito bom. E se você tem essa oportunidade, se você já faz isso, você entende o que eu tô falando. Mas se você tiver essa oportunidade, faça de todo o coração, porque Deus ele é muito generoso. Ele vai te abençoar ainda mais. E isso vai gerar uma conexão entre vocês, assim, um negocinho assim, tão gostosinho, tão bom. E é isso. Sirva ao Senhor. Lição número 4. Aprender a receber o amor de Deus é necessário. Isso daqui é algo muito íntimo, muito próprio meu, porque eu demorei muito a entender o amor de Deus. Depois que eu entendi, eu demorei um pouco a receber. O fato de conseguir receber, para mim, tinha uma dificuldade devido à minha família terrena, mas Deus ele é tão superior a isso, ele até nos fala, né, que mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho, de amamentar o seu filho, eu não me esquecerei de vós. Então, assim, Deus ele é um pai amoroso, ele é tudo, ele pode nos suprir todas as carências que a gente tem, de alguma forma afetiva, emocional, que não nos foram geradas na infância, não nos foram supridas por algum fator. Deus ele tá ali e ele tem esse amor para nos dar, e tem esse amor para nos acolher. Só que eu tinha uma resistência bem grande e Deus falou assim, vou tratar o teu coração. Tanto que eu acho que eu já cheguei a comentar em algum vídeo aqui no YouTube, na série Paternidade, que teve lá na igreja, numa live, foi um mês assim, falando sobre isso, né? Eu fui lá na frente, quando falaram que eu precisava de cura paterna, e eu vi o meu coração, ele tava todo espetado com aquelas agulhinhas, assim, aqueles alfinetes, que sangrava muito. E Deus me deu uma visão aberta, e depois de um tempo ele me deu outra visão também a respeito do meu coração, que estava todo cristalizado, assim, ele estava todo transformando assim, naquele brilho, assim, naquelas coisas assim. E ele fala assim, eu vou te dar um coração novo. Então, assim, cada vez mais ele vem me tratando, me curando de várias situações. E isso é receber o amor de Deus, porque quando um pai, por exemplo, você é um pai físico, sua filha cai, seu filho cai de bicicleta, se ralou, você corre, vai passar um remédio. Antigamente, na minha época, era mecholate, né? Mecholate. Então, hoje em dia, os jovens de hoje em dia não sabem mais o que é isso. Mas enfim, aí o que acontece? Existe um cuidado, existe um amor. Então, assim, Deus ele é assim com a gente. Só que às vezes, por exemplo, se o filho cai, ele se machuca e não recebe atendimento, porque não existe um pai, ele não se sente amado. Que era o meu caso, eu não me senti amada por não ter recebido esse cuidado devido, tanto paterno quanto materno, né? Então, assim, essa falta foi suprida por Deus, assim. Hoje em dia eu tenho meu coração muito limpo, gente. Talvez ainda tenha coisas que eu precise tratar, talvez, mas eu nunca estive numa fase tão boa quanto agora, de poder dizer assim, nossa, isso não me machuca mais, de olhar para trás, isso não me machuca mais. Eu com certeza ainda tenho áreas que eu devo resolver ainda, que Deus ainda vai dar uma mexida e tá tudo bem, porque esse é o processo. Eu tô aqui nessa vivência para isso, para aprender, para ser curada, para quando eu tô no processo, ou quando eu aprendi compartilhar com meu irmão, com meu próximo, para que outra pessoa passe por isso, que esteja passando por isso, aprenda também. E assim por diante. Então Deus, em uma oração, Deus me falou assim: você não aceita o meu amor. Como é que tu acha que eu sou Deus para todas essas outras áreas? Tu tem fé para isso, para aquilo outro, e tu não tem fé para essa área.
e tu não consegue receber dessa área. E aí eu comecei a me permitir mais, tanto que eu tenho hoje em dia uma lei, é uma é uma regra de vida, assim, que eu falo assim, tudo que é de bom, que tá dentro do meu propósito, eu aceito. Se vem até mim, se alguém me dá, se acontecer alguma coisa, eu aceito, eu não recuso mais, porque eu sei que é o carinho de Deus, é o amor de Deus se manifestando através daquela forma. Então é isso. Lição número 5, perdoar quem te feriu o mais rápido possível vai destravar a sua vida. Gente, perdoar é essencial, é importante demais e você precisa perdoar. Eu sei que é algo difícil, é algo complicado, não é algo fácil. Se vão me falar que é fácil, não é. Assim, pelo menos pra mim, nunca foi. Mas hoje em dia, cada vez mais, eu tenho meus rituais de perdoação. Eu tenho meus rituais de perdoação. Se eu precisar perdoar alguma coisa, eu vou pro banho, assim, eu tiro aquele momento, eu me lavo. Ah, eu me sinto naquela novela mexicana, sabe, gente? Vocês estão me perdendo, assim. Só o Big Brother que deveria me filmar, assim. Ainda bem que Deus me vê, porque ele deve se divertir muito, assim, comigo. Porque a graça que ele colocou em mim é muito engraçada. Que eu tomo banho, eu me lavo, eu falo, fulano de tal, eu te perdoo. Sabe, eu fico assim, e eu tiro e eu saio dali bem. E isso, assim, se eu precisar fazer 52 vezes, isso eu vou fazer, sabe? Vai melhorar em algum momento. Mas eu creio, assim, porque é algo que você vai decidir e você vai ter que fazer as etapas para conseguir perdoar completamente, porque às vezes um perdão não é de um dia para o outro. Não é de uma hora para outra, mas conforme o tempo vai passando, você vai se sentindo mais leve. Você vai tirando aquela carga, aquela mágoa, tudo aquilo que, aquelas lembranças. Quando você vê, você nem lembra mais. Quando você dá por si, você pode até lembrar e aquilo não te machuca, que é a melhor parte, né? Então é isso. Quanto mais rápido, não demore, não demore. Pensa que é algo que é um processo que você precisa passar para a próxima etapa do game, sabe? O game tá lá, você tá subindo uma montanha assim, e daí você não consegue. Aí lá um dia você vê um atalho aqui, você consegue. Aí você pula, pula, pula e tá lá em cima, de repente você cai e volta. Quando você aprende o caminho, você sabe chegar mais rápido ao topo, né? Quando você não sabe, a ignorância que às vezes nos paralisa, porque quando você não sabe, você fica ali porque você tem medo daquilo que vem à frente. Mas quando você sabe o que vem à frente, você vai e continua, e assim por diante. E próximo é 6. O nome de Jesus é o nome mais poderoso para transformar qualquer situação. Então, assim, eu já passei por muita batalha espiritual, gente. Só quem passou por batalha espiritual nessa vida sabe o que é. Então, eu já entrei no mundo, nessa cápsula aqui de mundo, já com uma visão bem aberta. Então, eu já via muitas coisas, assim, que chamam demônio, né? Anjo, chamam espírito de luz, de trevas. Cada um na sua religião chama de um jeito, mas vou tratar, assim, como um maligno, né? Vou usar essa palavra. Então, muitas coisas malignas, muitas coisas benignas também, graças a Deus, né? Até hoje vejo, mas assim, eu vejo com moderação, vejo de acordo com o que Deus pretende me falar. Mas quando eu era criança era descontrolado. Era algo que eu não tinha o domínio e até porque eu não entendia como me comunicar com Deus e saber exatamente. Então eram coisas específicas e coisas muito assustadoras que eu passei, eu vivi e ao longo do tempo, assim, não foi só na minha infância, mas também na juventude, não que eu não esteja jovem hoje em dia, né? Mas assim, muitas situações que eu passei, principalmente quando eu decidi de vez que eu ia voltar para os caminhos do Senhor, foi assim, foram aterrorizantes. E eu lembro que eu clamava o sangue de Jesus, foi então que eu passei a dormir direto com a minha Bíblia. Até hoje eu durmo com a minha Bíblia em qualquer lugar que eu vá. Na verdade, eu não saio de casa sem a minha Bíblia. É muito raro eu sair de casa sem a minha Bíblia. Para todo lugar que eu vou, eu a levo. Tá na minha Bíblia, né? Você já viu. Tá tão velhinha. Tem só 22 aninhos. Ai, Jesus. Eu tenho que colocar uma capa nela, mas ainda não consegui, gente. Eu não consigo, porque eu não quero acabar com essa essência dela. Mas eu preciso, eu sei que eu preciso colocar uma capa dela, mas fica aí por enquanto. E como ela dorme comigo, aí às vezes ela acorda meio amassadinha, né? Às vezes eu abraço ela assim. Ai, eu não quero arrancar. E foi muito mais por causa das batalhas espirituais, né? Eu tô me alongando muito nisso, mas eu vou correr. E eu passei e sempre clamava, né? O nome de Jesus, sangue de Jesus, me lava no teu sangue, Senhor. E para tudo, você vai pedir um emprego, você vai pedir um aumento, você vai, sei lá, qualquer coisa, proteção, você tem que clamar pelo nome de Jesus, porque o Espírito Santo está ali como um tradutor para falar pela gente, para nos suprir até nos mais íntimos desejos. Mas se você não tiver Jesus para interceder, Jesus ele está ali, estou ali, intercede por nós, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos atenda, né? Então, assim, lembre-se,
O nome de Jesus é muito poderoso, tá? É o nome mais poderoso que existe. Você pode fazer uso dele. Você tem esse direito porque ele veio aqui e deu a vida por você. Então, por favor, não use sem moderação, né? Agora esse é o contrário. Use sem moderação, gente. Use, peça o nome de Jesus, mas não é sem moderação, mas com sensatez, né? Não vai pedir coisa aí que não cabe, porque não é tudo que você vai pedir no nome dele que vai ser atendido. Tem que dar dentro dos propósitos do que Deus quer pra sua vida também, né? Vigia o vaso. Vamos lá. Tá, essa daqui já foi. 7. Só aceite participar daquilo que está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Ou seja, não aceite qualquer convite, qualquer situação, qualquer proposta. Gente, ande naquilo que o Senhor falou, na palavra que a gente deu. E se você tá vendo que aquilo vai se desviar, vai te desviar de alguma forma, vai te levar para o pecado, vai te levar para a carne, vai te fazer qualquer situação, mesmo que você, né, eu sei que o meu público aqui não é totalmente cristão, então aqui tem público de tudo que é religião, crença. Então, assim, não é só nisso, gente. Mas mesmo se você tá vendo que aquilo não faz bem pra você, vou colocar uma linguagem menos crentez, mas pra todo mundo pegar, né? Porque, assim, mesmo que você não... você sabe diferenciar o bem do mal, porque isso já tá desde os primórdios da nossa vida, né? Da nossa história. E sabemos por quê. Mas se você tá vendo que aquilo, de alguma forma, aquela proposta, ela não condiz com os teus valores, com os teus princípios, com as características de vida que você está construindo, não aceite, porque isso vai só fazer você perder foco, energia, distrair você da sua missão, do seu propósito, então não vale a pena, tá? Então só aceite os convites que estão dentro da proposta, do propósito de Deus para sua vida. Lição número 8. Antes de tomar uma decisão importante, consulte primeiro ao Senhor. Não que as outras decisões do seu dia são menos importantes, mais importantes, mas tem decisões que elas são cursos de vida que elas mudam a nossa história, né? Elas mudam o caminho da nossa história. Por exemplo, quando eu decidi vir morar para Santa Catarina, houve uma mudança ali. Quando eu decidi me mudar do Pará para o Rio, houve outra mudança. Então, assim, cada vez que eu decidi ir para um lugar, para o outro, que eu falava, e eu nunca decidi sozinha, eu falava, Senhor, eu quero isso, o Senhor pode me dar, e Ele me dava melhor. E aí eu falava, Senhor, eu quero isso, aí minguava aquele negócio, eu já sabia que não era para mim. Então é isso, sempre ore. As decisões normal, corriqueiras, você já tem que estar em mente o que é para você, o que não é para você, o que Deus, e isso vai bater dentro do que a Bíblia fala. Se você está estudando a Bíblia, se você está conectado com Deus, o Espírito Santo vai te guiando automaticamente. Só que tem decisões que elas são significativas, que eu chamo de ponto de inflexão. Essas decisões, eu como a boa professora de matemática, né, vou botar dentro da minha matéria aqui. Pense em uma função. Você tem a função, ela vem aqui, ela sobe, ela desce, ela sobe. Então, esse ponto que a função faz aqui, que ela está subindo, e esse ponto que ela desce aqui, é um ponto de inflexão. E a nossa vida, ela é assim, ela é feita de fases, decisões. No nosso dia a gente tem isso, para vocês terem noção. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho o meu mês, eu tenho o gráfico dos meus dias do meu mês, porque eu faço isso. Eu sei como é que eu funciono em cada dia do mês. Que eu já fiz um estudo sobre mim. Enfim, essa é uma história para outro vídeo. Mas eu sei quando é que eu tô com a minha energia lá em cima, lá embaixo. Eu sei como é que eu vou me movimentar de acordo com as minhas características, de acordo com os meus hormônios, de acordo com o meu ser, as minhas coisas. Então, assim, a vida também é assim. Às vezes você tem uma decisão muito importante, como mudar de cidade, mudar de emprego, iniciar um relacionamento, terminar uma etapa da sua vida. Tudo isso você precisa estar realmente ouvindo a voz de Deus, conectado com Deus, esperando uma resposta dele para não tomar uma decisão em cima da hora. Não adianta se apressar, não adianta se afobar, porque as coisas elas não têm que ser tomadas assim de supetão. Nenhuma decisão assim importante, ela tem que ser tomada assim às pressas, na correria, porque isso não vem de Deus. Deus não é um Deus de agoniação. Ele não é um Senhor de confusão, pelo contrário, ele é um Senhor de paz. Então, assim, Deus, ele quer que a gente o consulte antes. Quando o povo consultava antes de sair para uma guerra, eles tinham, eram bem-sucedidos e Deus dava a estratégia, mas quando o povo não consultava, às vezes eles perdiam, eles voltavam derrotados e humilhados. Então, às vezes, o que acontece com a nossa vida é isso. Então, mais do que nunca a gente deve consultar Deus, porque Deus, ele sabe o nosso futuro. Ele sabe o que é adequado ou não pra gente, principalmente nas decisões importantes das nossas vidas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vai orar, vai jejuar. Deus vai entregar a resposta de várias maneiras, através da palavra, comigo. Como vocês já sabem, né, eu compartilho sempre aqui. Ele fala através de sonhos, ele fala através de visões, e ele fala através de voz audível mesmo. Eu escuto, o Espírito Santo me fala
faz isso, isso e isso. Eu só recebo um comando. Aí você me pergunta, como é que tu sabe que é a voz de Deus? Eu só sei, gente. Eu só sei, eu não tenho dúvida. Quando Deus fala comigo e não me gera nenhuma dúvida, eu só sei. É claro como o dia, é claro como qualquer coisa, como a minha blusa. Então, assim, eu só tenho aquela certeza. Deus falou comigo, é isso que eu tenho que fazer. Quando eu sonho, às vezes eu fico em dúvida, porque às vezes eu tenho aquela coisa assim. Nossa, esse sonho foi de Deus, porque eu orei antes e pedi uma revelação. Então, assim, às vezes eu sonho com algo e Deus me dá na mesma noite a resposta. Eu dobro meu joelho no chão, falo, Senhor, eu preciso de uma resposta para isso e para isso, para isso. Me entregue o sonho. Ele vai lá e me entrega o sonho. E às vezes eu não peço ou não tô orando, mas às vezes eu tô pensando, aconteceu alguma coisa e vem aquele sonho. Aí eu fico na dúvida se foi Deus. E aí eu peço confirmação. Aí como é que ele me confirma? Geralmente através da palavra dele, a principal, ou quando não, através da vida de alguém, de algumas pessoas. Deus fala comigo muito através da vida também de profetas, de outras pessoas que me entregam uma palavra e comigo mesmo, comigo eu e ele aqui. Às vezes eu falo e às vezes não é uma resposta tão clara, mas mesmo assim eu continuo insistindo e perguntando até eu receber a resposta que eu quero. E eu não costumo, vou dizer que não, né? Mas às vezes sim, mas na maioria dos casos hoje em dia não. Eu não costumo dar passos mais enquanto Deus não vai me falando o que fazer. É isso. Hoje eu parei na 8, né? 9. Tudo já nos é preparado, mas não temos preparo para receber tudo. E o que que acontece? Tudo já existe no mundo, gente. Tudo já tá aí. O plano de Deus, ele é infinito e ele já criou tudo, assim. A existência, o que separa a gente das bênçãos é o tempo. O tempo, ele nos separa das bênçãos por causa do nosso grau de maturidade. Então, assim, uma criança, ela não pode sair dirigindo por aí porque ela não tem estatura, ela não tem coordenação motora, ela não tem toda a atenção necessária para ficar de olho naqueles retrovisores, de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, isso é espaço, tempo, maturidade que nos separa, mas tudo já existe. O carro que ela quer já tá pronto ali num plano mental. Isso a própria física quântica, né? Você nem precisa ser espiritualizado para saber disso. Mas a própria física, a mecânica quântica, as físicas já explicam tudo isso, né? E além de cristã, eu sou uma cientista, né? Eu sou formada em matemática, então assim, eu estudo exatamente sobre o mecanismo da vida como um todo, o comportamento do universo, assim. Antes de me aprofundar, na verdade, foi tudo junto, né? Deus, ele é o dono da ciência, então ele consegue nos capacitar para entender de um tudo. Então você só tem que pensar, se eu ainda não recebi tal coisa, porque eu não estou suficientemente preparado para receber aquilo, eu não tenho o grau de maturidade suficiente para receber. Então assim, você tem que orar para Deus te preparar para que você receba aquilo. E é isso. 10. Você vai precisar se desapegar das emoções que já não te cabem mais na próxima fase. Então, basicamente, gente, se você não está preparado, é porque talvez você esteja preso em algo. Você está preso em alguma emoção. Pode ser perdoar, que a gente volta lá no início. Pode ser, não sei, abre espaço e pense, o que eu posso fazer? Deus me deu uma instrução esses tempos muito específica para fazer e como fazer, da forma que eu fazer, com quem fazer, exatamente. E tudo que ele me falou, eu fiz, obedeci e bateu certinho. E aquilo me destravou tanto, me libertou de uma forma muito, muito massa. Muito legal. Enfim, saiba perceber o que você pode deixar para trás. É roupa. Às vezes você fala, ah, é tão bobo, mas não, é uma roupa que você não usa mais há muito tempo. Tudo que tá parado na sua vida, às vezes pode servir para outra pessoa. Até eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Então, assim, desapegue de emoções, de tudo que não te cabe mais, sabe? Deixa pra lá. Quanto mais você vai morrer, gente, é triste, mas é isso, você vai morrer, você não leva nada. Então, assim, quanto mais minimalista você for, melhor. Principalmente aqui, tá? Da mente. Não que você não possa estudar, fazer isso é outra história, tá? Mas é questão de acumular coisas que você não vai usar. Tudo que você for usar, vai adquirindo mesmo. Vamos lá, agora lição número 11. Passe mais tempo sozinho para poder saber diferenciar o que realmente é essencial para a sua vida e o que não é tanto assim. Então, quanto mais tempo você passa só você e Deus, só clamando pelo nome de Jesus, só ali profundo em conexão com você mesmo, com Deus e com você passa a perceber que você não precisa de tanto assim para viver. Essa semana, essa primeira semana
de 2024, eu passei praticamente só eu aqui, só fechadinha aqui no meu casulo. Não quis muito contato com ninguém, só falei com quem realmente era necessário, só fiz o que era necessário, tive contato com algumas pessoas porque era necessário, mas se eu pudesse, eu tinha ficado realmente aqui, ó, só eu e o Senhor Jesus. E isso me gera um tempo de qualidade comigo, sabe? E isso é bom demais, porque você valoriza a sua própria essência ali, e você passa a perceber, nossa, isso não é adequado pra mim, isso não é adequado pra mim, isso não cabe mais na minha fase de vida, e assim vai. E esse ano de 2023 eu fiz muito isso, esse ano de 2024 vai ser assim ainda mais, mais seletivo ainda, não que eu não ande com pessoas, né, que eu tô todo o tempo envolvida com pessoas, daqui a pouco muda a fase de novo, vou estar com o galerão. Mas quanto mais tempo você tiver para você ficar ali com você e Deus, você vai aprendendo tantas coisas sobre você que, é incrível, gente, você vai se apaixonando por você. Lição número 12, que com certeza é a lição mais importante. Mantenha Deus em primeiro lugar na sua vida e saberás a direção correta em todas as áreas dela. E assim terás plenitude. Gente, não tem nada melhor do que ter Deus como centro da sua vida em todas as áreas, porque Deus ele vai te dando a direção correta, ele vai te falando, ele vai te abençoando. E esse é um tema lá, esse ano, né, da nossa igreja, é Deus em primeiro lugar. E assim, é algo que eu já venho estipulando desde 2018 como meta na minha vida. Para quem me acompanha sabe que eu sempre coloquei, eu divido a minha vida em 12 áreas e eu coloco Deus ali, espiritualidade. Não que Deus não esteja nas outras áreas, mas eu crio metas para cada uma delas. E a principal é a minha área espiritual, né? Que eu tenho desenvolvido. Esse ano eu vou fazer um vídeo só com as metas do ano passado para ver o que eu consegui, o que eu não consegui, mas espiritualidade eu consegui todas, alcançar todas as metas, foi muito incrível. Basicamente todos os anos eu acho que eu consegui, eu não lembro ao certo, mas assim, são áreas que têm modificado em tudo, assim. E graças a Deus eu tenho me tornado a pessoa que eu sou e eu tô muito feliz com a fase que eu tô vivendo. E eu desejo isso pra sua vida, que esse ano de 2024 seja um ano incrível, maravilhoso, cheio de realizações, cheio de uma nova etapa, porque é isso que Deus ministrou no meu coração, que vai ser cheio de uma nova etapa. Eu vou viver coisas que eu nunca vivi. E eu tô bem feliz, porque eu sei que eu sirvo que é um Deus fiel, que é fiel para cumprir as suas promessas. E se você manter Deus em primeiro lugar e ele for o centro da sua vida, você vai com certeza encontrar a tão famosa plenitude, né? Que é essa paz interior é você pensar assim, ai, tá tudo equilibrado. É claro que vão vir adversidades, né? Um momento ou outro, mas quando você tem Deus, você tem a paz que excede todo entendimento, porque você sabe que Jesus venceu o mundo e ele te entregou essa paz. E é isso, Valete, do meu mundão. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas consigam acessar esse conteúdo. Desejo um feliz 2024 para você e sua família e todos aqueles que você ama. Beijo de luz da Tchaval e até o próximo episódio do Tchaval.